Ascensão do povo da cavalaria. Acampamento Flecha Dourada. Não demorou muito para que os entusiasmados elfos negros selecionassem e vestissem as armaduras ou armas fornecidas pelo reino feiticeiro. Equipamentos com os quais eles apenas sonhavam eram agora carregados e usados com orgulho. Mas acima de tudo, o que os fez atrair seu novo apoiador para seus corações foram os cavalos. O termo cavalos das planícies eternas tornou-se o termo popular para as montarias mortas-vivas que nunca se cansavam, tinham sede ou fome. Alguns guerreiros tribais entusiasmados passavam horas andando em círculos amplos a toda velocidade, felizes por não haver necessidade de diminuir a velocidade. Era uma visão da vida após a morte da qual eles já tinham ouvido falar há muito tempo, mas não era mais uma visão, era a realidade deles. As jovens da Flecha Dourada, da Flecha Branca e do Clube Negro serviram taças de vinho para aqueles que foram escolhidos pelos chefes tribais para a elite dos 500. Aqueles homens e mulheres que vestiram armaduras receberam primazia especial naquela hora. Aqueles que cavalgaram para causar a morte ou para que ela fosse causada, raramente eram negados a uma hora de delícias em uma tenda com alguém da tribo, embora pouco se notasse que aqueles que haviam se juntado mais recentemente após a derrota, passavam seu tempo entre os recém-chegados da tribo do Clube Negro. Normalmente havia grandes festas para tal despedida, mas Aura e Mare tinham sido claras, tudo tinha que ser rápido, então 1 ou 2 horas foram reservadas para a recreação primeiro. Hila, Shava e Shindai estavam muito relutantes em abster-se de tais prazeres, no entanto, suas obrigações de liderança eram proibitivas, e então eles caminharam entre os milhares escolhidos já presentes, e proferiram palavras encorajadoras, elogiando pensativamente uma espada afiada ou um olhar aguçado onde viam. Isto. As coisas eram assim, e eles aceitaram seu lugar nelas. Aura e Mare pareciam à beira do aborrecimento com a tradição, mas cooperativos o suficiente, já que tinham tempo de sobra. Quanto tempo até que os 500 da Águia Morta se encontrem conosco? Shindai perguntou a Mare com curiosidade. Eles encontrarão você no caminho. Ele disse nervoso. Oh? Ele perguntou. Sim, eles provavelmente já foram embora, então você também deve ir logo. Ele disse. Suponho que mais 1 hora é demais, não é? Ele disse preguiçosamente. E naquele momento ele sentiu os olhos ameaçadores do garoto de aparência nervosa, e suas veias gelaram enquanto a intenção assassina concentrada o atingia como uma montanha. Sim, ele disse. Quando a intenção de matar desapareceu, ele olhou em volta, não havia mais ninguém que notasse, por isso ele ficou feliz. O garoto diante dele pode ter sido estranho, ele pode ter parecido nervoso, mas quando sentiu isso, e ouviu o nervoso sim gaguejado enquanto seu sangue congelava em seu corpo, ele percebeu algo. Essa aparência nervosa e ansiosa era apenas a superfície, abaixo do garoto havia um monstro com um poder insondável. Estaremos prontos em um momento, o último deve estar terminando a qualquer momento. Ele disse, sentindo o nervosismo que o menino apenas demonstrava. Shindai não estava errado sobre isso, os guerreiros montados estavam começando a se reunir, e isso significava que era hora de cavalgar também. Ele foi até seu cavalo, e sentou-se na sela. A fera teve um desempenho maravilhoso, ele a levou para a frente, onde momentos depois se juntou a Shava, e Hila de cada lado, e Subota à sua extrema direita. O breve interlúdio começou a desaparecer quando Shindai tomou seu lugar, e só acelerou quando os outros líderes fizeram o mesmo. Em poucos minutos havia 1000 cavaleiros à sua frente. Cavalgamos para a tribo do cavalo esfolado, quando formos, seremos acompanhados pela tribo da Águia Morta. Assim que eles se juntarem a nós, quero que você lute contra 3 lado a lado por tribo, diga-se que, à medida que nos tornamos uma tribo hoje, lutamos como uma tribo, não separados, não como meros aliados. Uma única tribo, unida para sempre. Shindai gritou enquanto se levantava na cela para poder ser visto por todos. Quando nos aproximarmos para a batalha, saiba que tudo o que você ouviu é verdade, essas montarias nunca se cansarão, nunca enfraquecerão, não responderão ao medo, apenas ao comando. Seja tão corajoso quanto seus cavalos, não abrace nenhuma falsa coragem, lute como o pardal contra o corvo, ataque, e recue. Ataque, e recue, eles não podem persegui-lo, eles não podem cansá-lo, e acima de tudo, olhos silenciosos estavam colados nele enquanto ele segurava seu arco. Eles não podem escapar de você.
Ele gritou com firmeza, rostos ferozes o encontraram enquanto ele girava seu cavalo. Agora venha comigo. Ele gritou, e esporeou o cavalo. Um cavalo normalmente só conseguia manter um ritmo assim por poucos minutos, mas eles rasgavam o chão como um incêndio florestal no alto do verão. Dentro de 1 hora e meia, outros 500 cavaleiros movendo-se na mesma velocidade na frente, desviaram para interceptá-los. As águias mortas haviam chegado, não havia dúvidas, pois nenhum outro poderia ter montarias que pudessem se mover dessa maneira. Gritos e acenos saudaram o anfitrião que se aproximava, e espaço foi aberto pelos maiores cavaleiros do mundo conhecido. Eles abriram espaço para as fileiras serem preenchidas, e os 1000 se tornaram 1500, cavalgando para enfrentar 7 vezes e meia seu número, pelo menos, e esperando uma vitória total. A localização de Aura e Mare não era conhecida por Shindai, eles não haviam revelado suas intenções, e como não haviam dito, ele achou melhor não perguntar. Quaisquer que fossem essas intenções, ele duvidava que fosse uma traição. Eles tinham poder suficiente por si próprios para que os esquemas fossem uma perda de tempo, e nenhum dos dois parecia gostar de perder tempo. Além disso, eles mantiveram sua palavra até agora, e nas planícies, um cavalo, um arco, e um bom nome eram as únicas coisas em que se podia confiar para a segurança. Demorou algum tempo, mesmo com aquelas montarias, para chegar ao acampamento, e logo antes de onde eles entrariam em alcance detectável, Shindai ordenou uma parada. Ele pediu a todos os homens e mulheres que bebessem água, fez com que todos verificassem suas armas mais uma vez, fez com que cada um descesse dos cavalos, e se espreguiçasse por um momento, e pediu-lhes que fizessem um último lanche antes de se moverem. Cada vantagem, por menor que seja, pode salvar uma vida. Foi uma breve parada, de apenas 5 minutos, quando o portal com o qual ele agora estava desconfortavelmente familiarizado se abriu, e de fora dele veio um monstro com olhos poderosos e sábios, uma cobra no lugar da cauda, e garras afiadas, além de um corpo muito poderoso, pele grossa, e de aparência resistente. Em cima daquele monstro estavam os gêmeos. O que é isso? Shindai perguntou com admiração. Esta aqui é Ansuki, ela veio lutar ao seu lado. Estou a serviço do meu mestre. Você pode falar. Hila disse suavemente. Será que esta humilde guerreira das planícies pode tocar seu pelo? Ela fica maravilhada com sua beleza e majestade. Ansuki se envaideceu. Toque-me, você pode, mas me disseram que temos pouco tempo. Hila e Shava aproveitaram a permissão, e deram tapinhas nela lentamente com sorrisos infantis em seus rostos enquanto ela se envaidecia, e olhava para cima em uma pose. Nobre. Já chega, Ansuki. Aura disse com firmeza. Temos trabalho a fazer, você quer agradar Lord Ains, não é? Ela perguntou. Ah, sim, vou agradá-lo, vou prestar um bom serviço hoje. Ela disse com confiança. Então vamos. Shindai disse, e quando Ansuki se moveu para o lado da formação, ele estimulou sua montaria para frente, seguido pelo resto da formação, que se espalhou em linhas duplas para aumentar a percepção de seus números. Os cavalos esfolados não estavam preparados para um ataque surpresa, eram o poder proeminente na área, e não estavam preparados para a possibilidade de alguém tentar desafiá-los tão logo após terem alcançado esse status. Atirar. Shindai gritou assim que eles estavam ao alcance, e flechas voaram das aljavas, no ar elas formaram um arco mortal, e desceram, perfurando a carne, e provocando gritos de agonia que não paravam, gritos de agonia que foram cortados. Curto, e sem nenhum grito de quem não sabia que havia sido atingido, e morto, apenas caíram como marionetes com os fios cortados. Seu choque e horror não duraram, entretanto, eles eram um povo guerreiro das planícies, e nunca estavam longe de armas ou cavalos. Então eles correram para suas montarias, e a trombeta tocou para pedir defesa. Eles também eram muitos, e a nova tribo unida de Shindai ainda tinha muito poucos em campo. Se não fosse pelos monstros, 3 deles como ele agora percebia sem sombra de dúvida, e seus cavalos das planícies eternas, a vitória teria sido inconcebível. No entanto, isso tornaria tudo mais fácil. Eles se viraram, e saíram correndo do acampamento. A tribo furiosa enviou seus cavaleiros, apenas para Ansuki, e os gêmeos atacarem o centro, derrubando muitos enquanto sua cauda atacava para a esquerda, e para a direita. Aura pegou seu arco, e salpicou a linha com flechas, matando 1 dúzia com cada tiro, antes que a flecha se enterrasse no chão.
Mare balançou seu cajado com facilidade, e os cérebros foram quebrados como ovos nas pedras. A maior parte da formação ignorou este único inimigo para atacar a maior parte, sem perceber o quão ruim era a sua situação. Mais pessoas avançavam para se juntar à briga, enquanto Ansuke e seus cavaleiros perseguiam os perseguidores alheios depois de terem destruído aqueles que encontraram primeiro. O trovão ecoou no solo enquanto as forças unidas de Shindai se moviam como peixes na água. Este era o elemento deles, e embora também fosse o elemento da tribo dos cavalos esfolados. Os guerreiros de Shindai eram agora como tubarões, e estes eram algo menos. Flechas atingiram as fileiras de seus inimigos. Seus cavalos simplesmente não conseguiam acompanhar. Maldições começaram a ecoar para cima e para baixo nas fileiras da oposição, seguidas de horror e terror quando Ansuke colidiu com outro grupo agrupado, e eles perceberam que o primeiro não conseguiu parar o monstro ou seus cavaleiros. Aproveitando-se disso, Shindai girou suas forças e flanqueou o primeiro. À sua esquerda, e à sua direita, Shava e Hila cavalgavam sentadas no alto da cela, os arcos sendo puxados e soltos, com um ritmo constante nascido de incontáveis horas de treinamento. Os seus não eram diferentes nesse aspecto, controlavam as montarias com a pressão das coxas, liberando as mãos para o trabalho do abate. Passaram-se 10 minutos de luta antes que os líderes da tribo Cavalo Esfolado percebessem que havia mais nisso do que uma emboscada comum feita por um líder tribal enlouquecido, desesperado, e em menor número. Metade de suas flechas foram gastas por sua contagem, o que para Shindai significava que o resto de seu povo estava reduzido a números semelhantes, se não idênticos. Eles mataram quase 3 vezes o seu número, e sofreram perdas mínimas em troca. Quando ele se aproximou, uma flecha veio em sua direção, e atingiu Shindai com força em seu peito. O golpe doeu, mas ele olhou para baixo, a flecha não estava lá, ela havia ricocheteado em sua armadura como se fosse uma pedra atirada por uma criança. Ele sorriu, tal golpe teria acabado com sua vida se ele usasse a armadura leve de couro que servia para aqueles que travavam guerra nas planícies. Suas esposas o viram responder ao golpe, ele tinha certeza disso, seus olhos aguçados poderiam até ter visto a flecha, mas quando viram que ele estava ileso, sorriram sorrisos predatórios, mais flechas voaram de seus números, eles estavam correndo em círculos ao redor dos cavalos esfolados, no sentido mais literal, simplesmente não havia como os defensores pegá-los. E quando diminuíram a velocidade, foram atingidos pelo monstro, e esmagados por sua cauda, mortos em grande número pelo arco mágico devastador, ou aniquilado pelo que parecia ser pouco mais do que um garoto de vestido com uma vara. Era uma experiência surreal, e impossível, e ainda assim estava acontecendo, e os cavalos esfolados estavam ficando frenéticos, aqueles que estavam fora das muralhas corriam desesperadamente de volta para elas. Havia muito menos do que quando a luta havia começado. Ansuke. O portão! O portão! Shindai gritou, atraindo o olhar da fera, guardou o arco, e desembainhou a espada, apontando para a entrada final enquanto os poucos guerreiros cavalos esfolados restantes fora da barreira entravam. Aura estimulou Ansuke a avançar o mais rápido que a fera conseguia se mover. Ela foi rapidamente alcançada pelos cavaleiros de Shindai, mas permaneceu à frente por tempo suficiente para se lançar para frente, e fazer a barreira cair, e voar para dentro. A madeira que os protegia agora se transformará em projéteis estilhaçados voando para feri-los, e através da abertura jorraram os 1.500 cavalos do exército tribal unido. As montarias mortas-vivas eram mais fortes, mais rápidas, e não sentiam dor. Portanto, a maneira usual de eliminar homens a cavalo simplesmente não funcionou, e os esforços no treinamento, e na prática sob a orientação dos agentes da teocracia que os ajudaram a derrotar o antigo poder, agora serviam para trabalhar contra eles, pois faziam todas as coisas erradas. E isso geralmente leva a um final rápido com um casco de morto-vivo na cabeça, se não for totalmente pisoteado ao tentar, em futilidade, erguer uma parede de lanças. Aqui, e ali, alguém enfiava uma lança numa fenda da armadura, ou uma flecha perdida encontrava uma marca no olho, no rosto ou na garganta, mas era evidente que, ao se aproximarem do inimigo, não se tratava de uma batalha. Foi um massacre. A enorme tribo estava caindo em si mesma em seus esforços para escapar. Mulheres, crianças, idosos,
Todos correram gritando pelas suas vidas ou caíram de cara no chão em sinal de rendição quando foi solicitado. Eles haviam chegado ao centro do acampamento, e alguns guerreiros optaram por resistir ali. Shindai levou a mão ao peito, pegou uma buzina, e tocou-a bem alto 3 vezes, e gradualmente seus combatentes interromperam o avanço. As formações solidificaram-se em frente ao local do estande final. Você é o chefe da tribo Cavalo Esfolado. Ele disse, apontando sua espada para o gigante no centro. Eu sou. Ele disse com uma voz profunda, destemida e estrondosa. Ele tinha cicatrizes por todo o corpo de inúmeras lutas, e seus olhos mostravam que não havia um pingo de medo vivendo em seu corpo. Não mais. Shindai disse. Você vai se render agora. Você traiu os elfos negros das planícies ao se tornar os cachorrinhos da teocracia Slane. Eles nos usaram, abusaram de nós, manipularam nossas muitas tribos século após século, e esse ciclo está terminando. Os elfos negros estão se unindo, nos tornaremos uma nação, e um povo, e essa nação, e esse povo não terão utilidade para aqueles que se voltarem contra ela. Submeta-se, e sua vida será poupada, mas você não será mais chefe. Seu povo será poupado, ninguém mais terá que morrer. E se eu não fizer isso? Ele perguntou. Então você morre aqui pelas mãos de Shindai da tribo Flecha Dourada, e seu povo será absorvido pelo meu. Sua morte também comprará o perdão para deles. Shindai disse com gelo na voz. Shava olhou para Hila. Ela silenciosamente murmurou as palavras, assista isso. O enorme elfo sacou 2 espadas. Ele nem sequer dignificou a oferta com uma resposta, aproximou-se com passos pesados, e Shindai desceu do cavalo apenas com uma espada na mão. O gigante balançou as 2 lâminas juntas no centro do corpo de Shindai, apenas para ficar boquiaberto de surpresa quando o chefe da tribo Flecha Dourada saltou sobre ele como um acrobata com as costas sobre as lâminas para depois virar para trás mais 2 vezes, fora de alcance. Grande, não rápido. Ele disse zombeteiramente para o bruto de dupla empunhadura. Vou te mostrar rápido. O gigante gritou, e correu em direção a Shindai logo após a provocação. Ele não cumpriu sua promessa. Shindai se moveu como um rio em enchente, contornando o golpe forte, girando baixo atrás dele, e acertando o bruto atrás do joelho. Ele ficou de pé, levantando-se, e jogando os saltos gigantes sobre a cabeça, e caindo de costas. Sua espada brilhou, e ele cortou o bruto ao longo de seu braço, o sangue escorreu pelo membro, e ele deixou cair a espada quando seus dedos tiveram um espasmo. Dolorido ou não, porém, ele era um elfo negro das planícies, destemido, então, com a espada que ainda segurava, levantou o braço, e tentou cortar Shindai em todo o corpo, bem onde a armadura parava. Também falhou diante do chefe ágil. Shindai virou-se para trás com facilidade, e disse: Cuidado, você quase me cortou onde iria realmente irritar minhas esposas. Ele sorriu com seu humor, e voltou correndo quando o bruto começou a se levantar. Ele bateu com força na cabeça do gigante com uma joelhada, derrubando-o de costas novamente, e assim que passou por ele, cravou os calcanhares no chão, virou-se, e com um único passo para trás, avançou para o gigante elfo negro, com um pé próximo à cabeça dele. Ele caiu com força em uma posição ajoelhada, colocando a ponta de sua espada diretamente na garganta do enorme chefe dos elfos negros, criando uma postura que não era nada diferente de um serviço de cavaleiro jurando, só que este era o serviço de acabar com o inimigo. O chefe dos elfos negros gorgolejou, e se contorceu, e para crédito eterno de seu espírito guerreiro, ainda tentou se levantar para lutar, mas enquanto o espírito estava disposto, o corpo estava morto. Shindai levantou-se lentamente, ele nem estava respirando com dificuldade. Ele caminhou até o espaço entre os últimos que se autodenominavam a tribo dos cavalos esfolados, e seu próprio povo, aqueles que se tornaram um. Ele olhou para os guerreiros atordoados e incrédulos que acabaram de ver seu chefe invencível cair com aparente facilidade. Apenas 2 horas atrás eles eram, povo mais poderoso das planícies, mas agora, eles poderiam muito bem ser exterminados, e sentiram o olhar da morte cair sobre suas fileiras. Quem mais? Ele chamou por um desafiante. Não houve candidatos aparentes. Quem ainda fica de pé quando eu contar até 3 é um desafiante. Quem se ajoelha se rendeu, e vai viver. Ele gritou. 1. Ele gritou, ninguém caiu de joelhos. 2. Ele gritou novamente, e ninguém caiu de joelhos. 3.
Ele começou a dizer, e não havia ninguém de pé. Os cavalos esfolados que não estavam mortos de costas, estavam vivos de joelhos. Aura sorriu com satisfação. A luta acabou.